Meu nome é Romeu, sou professor de Geografia da Rede. A gente vai estar trabalhando agora as habilidades para o 8º ano. Essa habilidade aqui está no livro de vocês, está na unidade 1, está bem no comecinho, tá bom? Para o 8º ano. E a gente vai estar falando sobre essa habilidade, muito embora, né, já seja uma habilidade do primeiro bimestre, mas como as aulas foram interrompidas logo no início de março, pode ser que vocês tenham visto, né? Muitos tenham visto, outros não. Mas mesmo que a gente tenha visto, nós vamos estar reforçando essa habilidade aqui, né? A intenção é a gente estar intensificando isso daí. Até porque vocês já estão recebendo as atividades, né? E as atividades com certeza estão relacionadas a essa habilidade. Então a importância de estar acompanhando o vídeo é para a gente poder estar relacionando a habilidade e a atividade que a gente tem para fazer, né? Então a habilidade de hoje para o 8º ano é essa daqui. A gente entender um pouquinho de estado, nação, território e país. Pô, professor, por que eu tenho que entender essa coisa chata muitas vezes? Não é chata, a gente tem que entender, porque só assim, né, para a geografia, o que interessa para a gente? É a gente poder compreender o lugar que a gente está, o espaço que a gente frequenta, como é que a gente usa esse espaço para a gente poder entender nossa sociedade. O que vai interessar para a geografia falar do que acontece se a gente não estiver falando do lugar em que acontece? Então, todas essas ferramentas, todos esses elementos aqui que a gente acaba disponibilizando na geografia para a gente poder entender o que a gente está fazendo no lugar que a gente está. Nada pior do que a gente estar no lugar sem a gente saber qual é o propósito daquele lugar para a gente, da gente para aquele lugar. Então, essa é a intenção. Sempre é essa a intenção da geografia. Não é para vocês ficar decorando planalto, planície, montanha, depressão, não é. É para saber interagir no espaço, né? Pessoas conscientes do lugar que estão ocupando. Isso é importante para a gente. Isso aqui é um meio de a gente conseguir interagir, tá bom? O Estado, o que é o Estado? É o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro? Não é, né? Quando a gente fala Estado, a gente está falando de uma organização política. Toda e qualquer organização política voltada a uma certa administração, a gente está tratando de Estado. Professor, tem como ter um Estado sem ter um país? Tem. Né? A gente pegar, por exemplo, a Palestina, é um Estado, né? São pessoas organizadas que têm uma representatividade política, ou seja, tem partido, né? Tem escolha. E quem não tem escolha é Estado? A China é um Estado, tem um partido só, o comunista lá. Professor, mas presta? Não sei se presta. Perguntar para o chinês. Mas a realidade deles é essa. Dizer que eles não têm um Estado porque eles têm um partido só, né? Dizer que a ditadura não é um Estado, o ditador é. E para a população que está naquele país é também. Então o Estado é uma forma de organização política, né? É lógico que essa organização política, ela precede de uma aceitação da população, né? A ditadura só existe porque a população aceita a ditadura. A corrupção existe porque a população aceita a corrupção e assim por diante. Mas não quer dizer que não exista um Estado. Ele é uma forma de organização, né? Ele é acrítico. Ele tem que existir. Ele é um mal necessário, de forma a organizar o lugar que a gente está, as regras que a gente compartilha, né? Isso é importante. Então, o Estado é uma organização política. E, para que haja essa organização política, é preciso que tenha a representatividade dela. Tem que ter partido político. Talvez não na intensidade que a gente tem hoje no Brasil, né? Essa vergonha. Mas tem que ter. Porque só assim a gente vai ter uma diversificação de escolha. Então, o Estado, ele é organizado, ele é estruturado em razão da possibilidade de escolha, principalmente em países democráticos que nem o Brasil. Então é bom que a gente tenha lá um partido para escolher. Eu não gosto daquele partido, escolhe outro. Eu não gosto daquele candidato, escolhe outro. Então a gente tem essa possibilidade. O Estado, ele é formado assim também, dessa consolidação. A nação, quando eu estou falando de população, eu estou falando de aglomerado de pessoas, tá? Então são pessoas compartilhando um espaço em comum. Eu tenho uma população. Tem identidade essa população? Não, não tem. É uma população. É um grupo de pessoas que está ali para determinadas razões que a gente mal sabe muitas vezes. Mas estão ali com propósitos diferentes, com razões diferentes, né? Quando que a gente começa a perceber que isso aqui vai ser, que aquela população, aquele aglomerado de pessoas vai se transformando numa nação? Quando eu falo de nação, estou falando de gente mesmo, tá? Quando ela tem aspectos em comum, quando ela tem semelhança, quando ela tem similaridade. Não quer dizer que só porque lá no Japão tem um monte de japonês com o olho puxado, eles são uma nação. A questão não é física, não é estética, tá? Não é todo mundo que tem que usar tênis Nike, por exemplo, que faz parte de uma nação. Muito pelo contrário, tá bom?
A nação ela tem a ver com uma coisa mais profunda, mais enraigada, né? Que transmite assim, um senso de identidade, de pertencimento maior. Então, você tem a nação indígena, né? Que até não é correto chamar de índio, né? A gente chama de aborígene e tal, isso daí é pejorativo, faz tempo já, mas o livro ainda cisma de tratar o índio como índio. Não é índio, mas tudo bem. Eles têm lá, o que os une? Por que eles são fortes até agora? 500 anos de dominação, de sofrimento, de genocídio, idioma, cultura, religiosidade, da forma deles, que não é parecido com a nossa. Então, eles têm esses elementos formadores da unificação deles forte, são expressos, expressivos, tá bom? Então, isso faz uma nação. Para nós, o idioma, né? Ah, professor, mas para um pouquinho aí. Então, quem não fala, então não é de nação nenhuma? Não, muito pelo contrário. Claro que faz parte. Quando a gente está falando de uma nação, não é só o idioma que une, isso é um dos elementos que eu falei para vocês. A questão da pessoa estar lá e dividir a mesma cultura, quer dizer, que uma pessoa que tem a deficiência na fala, ela não faz parte de uma nação? Não. A cidadania não fala isso. Cidadão é todo aquele que está compartilhando de determinada coisa num país que está. Né? Então, não é o idioma, só o idioma, que vai dizer que faz parte de uma nação, tá, pessoal? Ah, eu tenho um país em que tem negros e brancos. É uma nação. Nós aqui no Brasil somos uma nação brasileira. É o idioma português, mas além dele é a cultura, né? É a religiosidade, cada um com a sua, é claro, mas é a religiosidade. São os lugares em comum que a gente compartilha. Tudo isso junto dá para nós a identidade que a gente acaba assumindo. Então, o brasileiro, onde quer que ele vá, é o brasileiro. O italiano, onde quer que ele vá, é o italiano. Ele herda essa cultura. Isso aí é forte. Então, isso daqui é o que diz para a gente que uma nação é uma nação, que tem essa diferenciação. Professor, e a nação tem que ter um território? Não, não precisa. Aí tem que ter um Estado? Ah, é bom. Sempre é bom, porque esse reforço de identidade sempre tem que estar acompanhado de uma certa regra. Ah, professor, mas a regra não é boa. A questão não é se é boa ou se é ruim. A gente precisa ter regramentos de conduta. A gente precisa saber onde a gente vai, como a gente vai, por que a gente vai, não é? Quando a gente fala de território, eu estou falando da base material, né? Do chão que eu piso, né? Esse chão, ele tem que identidade? Bom, primeira coisa que ele tem como característica é limitação. Se eu for daqui para lá, a câmera já não me pega. Se eu for daqui para lá, o lado de lá da onde eu estou, também não vai me pegar. Eu tenho uma delimitação clara para agir. Na onde eu estou, eu preciso cumprir isso. É o regramento que me passaram. Olha, professor, o senhor não vai para lá, não vai para cá, que vai atrapalhar o enquadramento. Tudo bem, eu fico onde eu estou. Eu não gosto, eu já estou preso. Mas o jogo agora é esse. Então, por enquanto, a gente vai tratar da delimitação do meu território aqui. Então, o meu território é esse, que vocês estão vendo. É onde a câmera consegue me alcançar, nesse momento. Então, o território é esse, é uma base material com delimitação. O território tem que ter alguma outra coisa? Ainda não. O território é uma base material. Tem que ter o Estado, o território? Ah, é bom. O Brasil, quando foi descoberto, já era um território. Né? Já tinha delimitado ali o Tratado de Tordesilhas. Vocês já viram isso daí lá no 7º ano. Aí os portugueses chegaram na costa do Atlântico e descobriram. Descobriram não, né? Tomaram posse, que já tinha gente morando faz tempo. Chegaram aqui e falaram, esse território é nosso. Tá, Portugal, de lá de onde estava, administrava o Brasil. Então, o Estado português administrava o território brasileiro. Então, não tem necessidade de ter gente. Mas se tiver, melhor. Começa a criar uma identidade até chegar nesse aqui, ó. Que é o mais importante. Aqui, a caneta tá forte hoje. Essa aí. Até a gente chegar nesse daqui, ó. Que é o país. O que é o país? O país é a reunião de tudo isso daqui. Para a gente ter um país, para que a gente perceba um país, ele tem que ter uma administração, né, uma organização, ele tem que ter um povo, né, com identidade, a gente passa a chamar de povo. Quando não tem muita identidade, a gente chama de população, uma coisa qualquer. Então tem que ter um Estado, uma organização, pessoas lá unidas por aspectos em comum e uma base material. A gente chama de substrato terrestre. Para que a gente tenha o país. Professor, só isso daqui vale? Ó, por enquanto tem que valer.
Mas uma coisa importantíssima para um país existir, depois de tudo isso feito, é o reconhecimento. Não adianta nada a pessoa, né? A organização, a nação e o território, se não houver reconhecimento. Então, o reconhecimento é também o fundamental. Você pegar, por exemplo, Taiwan, que é pertinho da China, são chineses também, por incrível que pareça. Houve uma revolução lá, os que estavam em desacordo com o socialismo que ia ser implantado, foram para Taiwan. Aí fundaram lá, né, uma forma democrática de agir, de se administrar, um Estado diferente. Tá bom. A China não reconhece Taiwan como um país. E mais de 100 países também não reconhecem Taiwan como país. Só que Taiwan tem tecnologia avançada, tem educação boa, né? São bons de briga também, porque tem um monte de míssil apontado para a China, então a China não bota as caras com Taiwan por causa disso também, né? Ninguém reconhece, por quê? Porque é uma questão política. Reconhecer Taiwan é ir contra a China. Então, a gente, resumindo, foi isso. A gente viu o Estado, a gente viu a nação, o território para resultar num país. E depois a gente pode falar e tratar nas outras aulas do reconhecimento, que é importante, né? Tem que ter o reconhecimento interno, mas também tem que ter o reconhecimento externo, porque nenhum país hoje é uma ilha em si mesmo, tá bom? E a soberania. Mas isso vai ficar para outras aulas, tá bom?